Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aquele estudo escatológico de Oséias. Lembra do primeiro estudo? No primeiro estudo eu falei sobre a escatologia que está dentro do profeta Oséias. Se você não assistiu o primeiro estudo, não tem como continuar esse. Assista o primeiro estudo primeiro. Link no comentário fixo. Primeiro link que vai aparecer. É a primeira parte do estudo. E nela também eu finalizei e disse que iria continuar. Essa é a continuação, tá bom? Então, para recapitular, vamos recapitular de uma maneira bem rápida o primeiro mapa do estudo. É esse daqui. No primeiro estudo, nós vimos esses pontos. Tá vendo que tem 8 pontos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No primeiro ponto, nós vimos aqui o Salmo 91, versos 7 e 10, e cruzamos eles com Oséias 12, 9. Este foi basicamente o início do estudo, né? O que eu falei aqui? Eu falei que no Salmo 91, peste nenhuma chegaria à tenda dos santos. Mostrei a escatologia dentro do Salmo 91. E em Oséias 12, Deus está prometendo levar o povo para o deserto e fazendo eles habitar em tendas, como no passado. Isso fica mais claro quando a gente vê aqui o ponto 2. O ponto 2 é Oséias 14, do 15 ao 23. O que está acontecendo em Oséias 2? Israel está sendo levado para o deserto, como está aqui. Isso é o que está acontecendo em Oséias 2. Ele está sendo levado para o deserto, certo? E aí a gente somaria aqui no caso Oséias 2 com Oséias 12. Em Oséias 2 o povo está sendo levado para o deserto e a gente pode verificar que é o tempo do fim. E em Oséias 12 Deus está falando que vai fazer o povo habitar em tendas. Aí depois eu mostrei o capítulo 5. No capítulo 5 vai ter as últimas festas. Deus vai estar frisando coisas das últimas festas. Depois nós pulamos no capítulo 8, do verso 1 ao 3. Depois vemos o verso 14, onde Deus vai estar falando de trombetas, da última semana e do anticristo. Isso é o que nós vimos. Aí depois, em Oséias 9, nós vamos ver que vai ter o castigo. Aqui está ruim para ver, né? O castigo das últimas festas. Aí eu mostrei para vocês que as últimas 3 festas trazem castigo para os ímpios. Lembra? E depois, Oséias 12, do 5 ao 9. Depois os versos 10, do 12 ao 13. E ali vai estar mostrando, de fato, Israel habitando em tendas. Em Oséias 12. Certo? Aí depois nós vimos Oséias 13, que é um ponto importante também. Em Oséias 13 nós vemos ali a última trombeta e a salvação dos gentios. Em Oséias 13 nós vemos que tem a última trombeta, aquela mesma que Paulo fala em 1 Coríntios 15, e a salvação dos gentios. Irmãos, quando o apóstolo Paulo falou de uma última trombeta em 1 Coríntios 15, falando do arrebatamento da igreja, e ele disse que quando tocasse a última trombeta, ele disse: então se cumprirá a palavra que está escrita, ó morte, cadê a tua vitória? Ó praga, cadê as suas correntes, as suas prisões? Ele citou um texto de Oséias 13 e que está falando de Efraim, que iria ser livrado do poder do Sheol. Então, um dos textos que iluminaram o apóstolo Paulo a entender que existe uma última trombeta que ressuscita os santos, e sendo esses a porção da casa de Israel que se uniria com a casa de Judá para se tornarem o corpo do Senhor, é Oséias 13. Por isso que ele disse: eis que vos digo um mistério, porque engloba muitas coisas. Um mistério, porque nem todos vão dormir. Já faz parte do mistério. E os que morreram vão ressuscitar, tanto judeus como gentios da casa de Efraim. Faz parte do mistério. E vão se unir. E a morte vai perder a força sobre eles. É apenas alguns dos pontos do mistério que o apóstolo Paulo fala. E aí em Oséias 14, nós vemos que vai concluir o livro, aí vai ter aquela pergunta do Espírito Santo.
Quem é sábio para que entenda essas coisas? E prudente para que as saiba? Essas coisas quais? As do contexto imediato, claro, mas as coisas do contexto imediato, que seria Oséias 14, puxa todo o livro, desde o início, porque Oséias 14 está concluindo o capítulo 1. Entendeu, irmãos? E o Espírito Santo viu que são coisas difíceis de compreender. Tem a escatologia dentro do profeta Oséias, tem o mistério da restauração das duas casas, que seria o segundo ponto. Se a gente fosse fazer um novo estudo dentro de Oséias, eu iria pontuar dessa maneira. Tem ali o mistério das trombetas, da expiação e dos tabernáculos, dentro de Oséias. E o Espírito Santo viu que realmente, para compreender as palavras dele, tem que ter sabedoria e ser prudente. Por isso, a pergunta aqui, não coloquei a pergunta aqui, mas eu coloquei as duas palavras, sabedoria e prudência. E aqui a gente tem o estabelecimento do milênio. Aí depois eu puxei o assunto aqui em Oséias 14. Lembra? Oséias 14, nós falamos do trigo, da videira, e puxei aqui o assunto em João 12 e em João 15. Então, irmãos, esse foi o primeiro estudo. Para você que não assistiu, vale a pena você ir lá e recapitular. Eu quis recapitular o primeiro ponto para ficar fresco na sua memória. Você não vai assistir o primeiro estudo de novo, né? Poucas pessoas fariam isso. Então, no estudo número 2, a gente vai ver esses pontos aqui. Nós vamos começar aqui por... esse zoom não está legal. Nós vamos começar com Oséias 2, ler de novo aqui esses capítulos, e aí nós vamos puxar para Êxodo 14. O verso 15 vai nos lembrar de Êxodo 14. Aí nós vamos ler do 27 até Êxodo 15. E aí nós vamos ler alguns textos dentro de Êxodo 15. E os textos principais serão esses aqui, o 17 e o 18, porque vai estar falando do milênio. Esses serão os textos principais. Aí o verso 12, ele também vai nos levar aqui para o Apocalipse 12, versos 13 e 14. Vai ter esse paralelo. Aí depois nós vamos para o ponto 10 do estudo, Êxodo 19. E aqui é muito interessante. Em Êxodo 19 nós vamos ler alguns textos e nós vamos ver essas partes aqui. Deixa eu focar melhor. Nós vamos ver que tem o casamento ao terceiro dia, depois aqui o segundo ponto. 50 dias depois da saída da terra do Egito e parábolas e figuras para o nosso tempo. Não deu para ler, né? Esses 3 pontos que nós vamos contar. Em Êxodo 19, o casamento ao terceiro dia, 50 dias depois da saída da terra do Egito, parábolas e figuras para o nosso tempo. E isso daqui é a parte 2 do estudo. E aqui a gente pode finalizar o livro do profeta Oséias, tá bom? Então nós vamos ler aqui Oséias 2, do verso 14 em diante. Lembra que eu falei no estudo anterior? Informação importante que vale a pena repetir. Oséias 2 já é um bloco escatológico. Se você fosse distribuir o livro de Oséias em blocos proféticos, você poderia fazer assim, o capítulo 1 realmente sendo um capítulo à parte e o capítulo 2 uma continuação, um bloco de continuação. Porque tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, eles têm ali um início e uma conclusão, estabelecendo o milênio. No capítulo 2 também. Só que se fosse eu separando o livro de Oséias por capítulos verdadeiros, por blocos, de maneira correta, eu colocaria o capítulo 1 e o capítulo 2 fazendo parte de um só bloco. E a partir do capítulo 3, eu começaria um novo capítulo. Porque os nomes Lo-Ami, Lo-Ruamá, não misericórdia, não meu povo, estão aparecendo novamente em Oséias 2. E assim eu entendo que Deus está concluindo o capítulo 1 em Oséias 2. Entende? Por isso que quando o apóstolo Paulo cita textos da casa de Israel, de Oséias, aplicando para os gentios, lá em Romanos, ele pega texto do capítulo 1 e do capítulo 2, porque ele conseguiu fazer um bom resumo do profeta Oséias. Então, no capítulo 2, do verso 1 ao 13, Deus vai estar falando das maldições sobre a casa de Israel, que começaram lá no tempo passado. Rejeição e tudo mais. Só que no capítulo 1, Deus prometeu chamar eles de volta.
O capítulo 2 vai servir de transição. Deus vai pegar a história lá do passado e de repente vai colocar ela lá no tempo do fim, no nosso tempo um pouquinho mais para frente. E a prova disso seria as outras profecias e o próprio Apocalipse que iria nos confirmar isso. Porque nem existia ainda o livro de Apocalipse e Deus estava preparando paralelos. Quando vem Apocalipse, principalmente ali os capítulos 12, aí Deus leva a gente diretamente para Oséias. Leva para vários capítulos, mas aparece Oséias. Então o capítulo 2, no verso 14, Deus diz: portanto, agora Deus começa a tirar as maldições e colocar as bênçãos. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. Como está aqui, levarei para o deserto. Isso é frase-chave. Levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança. Aqui nessa palavra, o vale de Acor, tem informações importantíssimas. Era só você clicar aqui na referência e buscar aqui o que o vale de Acor fala. Aonde estaria? Ok, deixa isso para lá. Mas o vale de Acor, ele dá um zoom dentro da história. Porque até no deserto vão ter pessoas se rebelando contra o Senhor, por causa das dificuldades. E quando eu falo de deserto, é literalmente. Tem que cruzar Oséias com Isaías, com Apocalipse, não é um deserto espiritual. Quando a pessoa é pré-tribulacionista, ou seja, dorme em profecias, não é capaz de compreender as duas casas de Israel e não é capaz de compreender as coisas que acontecerão na última semana, ela começa a inventar coisas. E tudo que não interessa para elas inventam qualquer coisa só para dizer que explicou. Mas não explicou. O Espírito Santo não está soltando palavras aleatórias. Deserto literal. E aí diz, e lhe darei dali no deserto as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Ela será obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiste da terra do Egito. Então Deus está dizendo que a história do passado não parou no passado. É uma parábola que serve para o futuro. Como Paulo disse em Coríntios, que as coisas que foram escritas como figuras para o nosso aprendizado, como parábolas. Então elas se repetem. O Apocalipse prova isso. E aí no verso 16 diz, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Verso 18. Chegou a época do casamento, a época de se concluir a nova aliança. Verso 18. Naquele dia, farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. O que o verso 18 está dizendo para a gente? Que Deus vai fazer uma restauração de tudo. Os animais não vão mais comer os outros animais. Eles não vão mais se guerrear entre si, se odiarem. Por causa da fome, comerem uns aos outros. Ainda que passe um gatinho na frente do leão, ele não vai matar o gato, porque ele vai comer palha, vai comer mato, assim como qualquer outro animal. Assim como era antes do pecado no Éden. E os animais não matarão mais os homens, e nem os homens matarão mais os animais. Porque Deus está restaurando tudo. E Deus vai tirar da terra o arco, a guerra. Fim. O reino do anticristo e todo esse império que nós vemos será aniquilado, irmãos. E a terra vai repousar em segurança. O povo do Senhor vai repousar em segurança. Festa dos tabernáculos, descanso. Um verdadeiro sábado na terra. Entendeu? Quando Pedro escreve, em Atos 13, o Lucas relata a pregação de Pedro, e Pedro fala que o Senhor subiu aos céus e lá ele está sendo retido até o tempo da restauração de todas as coisas. Pedro está pensando nesse texto aqui também, porque esse texto nos leva para Isaías, né? Em Isaías 11 nós
estamos vendo uma restauração de todas as coisas. E aqui em Oséias 2 também nós estamos vendo um paralelo com Isaías 11 e até o estabelecimento do milênio. De maneira que Oséias 2 completa Isaías 11. E aí Pedro entendeu o que seria a restauração de todas as coisas. No verso 19 diz assim, irmãos, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Deus semeia. Essa palavra Jezreel, no hebraico é Israel, que é Deus semeia, já mostra que o que Deus está falando antes é espiritual e não literal. Porque o semear de Deus, ele não está preocupado com plantação literal. Ele está preocupado com o povo dele sendo plantado. Então está concluindo o que Deus falou em Oséias 1. E logo diz, e semearei Israel para mim. Aqui tem a palavra Jezreel, semearei e Israel, elas são praticamente a mesma palavra no hebraico. Israel e Israel. Olha só. Tem grande revelação dentro desse nome Israel. Se você não prestar atenção no contexto, parece que você está ouvindo a mesma palavra. Então semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Então em Oséias 1, lá no finalzinho Deus está dizendo assim, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Então, quando Deus diz que ele vai ser obsequioso aos céus, e os céus à terra, e a terra ao trigo, ao óleo, Deus está querendo dizer que ele vai dar ordem aos céus, e vai chover, e os céus vai dar ordem para a terra, para ela brotar os frutos. E a terra vai responder a tudo que foi plantado. E aí, tudo que foi plantado, quando subir, não vai subir mais plantações literais. Vai subir as primícias para o Senhor. O dízimo. Esse texto aqui prova que nós somos o verdadeiro dízimo. Dízimo não é dinheiro. O povo é atrasado demais. Dízimo não é dinheiro, irmãos. Não é 10% do seu salário. Olha o texto aqui falando claramente. Quem vai subir da terra é o cabeça do texto, está aqui. E constituirão uma só cabeça. Quem vocês acham que é esse daqui? Uma só cabeça. Esse daqui não é o próprio Cristo? E subirão da terra. O que é subir da terra? É a plantação do Senhor, que Deus vai plantar. Porque grande é o dia de Jezreel, que Deus semeia. Uma só cabeça. Grande é o dia de Jezreel. Esse cabeça também vai subir da terra junto com as duas casas. E aí, quando subir da terra, vai ser uma plantação do Senhor. Serão plantação. De maneira que Cristo é as primícias. Nós somos primícias com Ele. E o que o povo fazia com as primícias no Antigo Testamento? Os primeiros frutos da terra, os melhores, eles pegavam a 10ª e entregavam para Deus. Ninguém poderia entregar a sua 10ª para Deus se não fosse as primícias. As primícias teriam que ser os primeiros, e desses primeiros, que seriam muitos, a 10ª. Isso é o povo do Senhor ressuscitado. Nada a ver com dinheiro. Você já ouviu algumas pessoas falarem assim também? Mas hoje não tem plantação, Luiz. Hoje tem trabalho. Hoje não tem ninguém plantando. Como não tem ninguém plantando? Se Deus fechar os céus,
a plantação acaba a vida na terra. Nem a tecnologia pode salvar o homem. Então tem plantação. Mas eles vão dizer, mas você não trabalha na plantação? Aí eu queria perguntar, se por acaso a igreja todinha que você pastoreasse, queria perguntar para esse pastor, se por acaso a igreja que você pastoreasse, todos fossem agricultores, e eles levassem ali as primícias da 10ª parte das plantações dele, levasse para você limão, laranja, azeitona, figos, banana, você ia aceitar como dízimo? Não ia. A hipocrisia ia falar, o que eu vou fazer com isso? Vai estragar tudo isso daqui. Eu não vou dar conta de comer tudo isso, vai estragar. Porque seriam muitos frutos para uma só pessoa e ela não iria dar conta, iria estragar. E ela ia ter que repartir aquilo com as outras pessoas. E isso nenhum pastor quer. Essa é a prova de que eles estão completamente errados e querem contra-argumentar contra a verdade de Deus com argumentos incoerentes. Então não tem nada a ver esse negócio de quando você for explicar para alguém, a pessoa falar, não, mas hoje não tem plantação, hoje é trabalho. Porque eles querem isso, dinheiro. Entendeu? Esse é um texto que prova o que eu estou falando. É um dos textos que provam. Por que eu abri esse parêntese para falar isso? Porque eu fiz estudos sobre o dízimo. Então eu estou aproveitando também para deixar no comentário fixo assuntos sobre o verdadeiro dízimo, caso você queira saber. E é importante você saber. Entendeu? Aí você vai ver o que tem no coração dessas pessoas que estão ensinando dízimo. Que estão ensinando a palavra de Deus, né? Que pensam estar ensinando a palavra de Deus corretamente. Aí, irmãos, nós vimos aqui Oséias 12. Oséias 2, do 14 até o 23. Aí o texto que nos levaria, vamos buscar o mapa aqui, o texto que nos leva para Apocalipse 12 é o verso 12 de Oséias 2. Então o verso 12 de Oséias 2 nos leva para Apocalipse 12. É importante ver esse paralelo. Então aqui, irmãos, nós estávamos em Oséias 2 e lemos do 14 até o 23. Aí o verso 15 é o verso que nos levaria para Êxodo 14. O verso 15 é o que nos leva para Êxodo 14, como vocês estão vendo aí, certo? Aí depois, quando a gente estiver aqui em Êxodo 14, nós vamos ler os textos e aí nós vamos ver que o verso 12 nos leva para Apocalipse 12. E aí nós vamos criando os paralelos nas linhas do tempo. Então vamos ver agora o verso 15 para a gente ir para Êxodo 14. Como diz aqui, focar aqui melhor para vocês entenderem. Verso 15 de Oséias 2 nos leva para Êxodo 14. Ok? Vamos lá então. Vamos aproveitar e ler o verso 14 também. Ó. Verso 14. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ela será obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Então Deus está falando aqui que assim como foi no passado, assim será no futuro. Só que Deus vai mostrar para a gente que vai haver uma grande diferença. Uma enorme diferença. Primeiro porque logo aqui, no verso 18, Deus fala que vai tirar a intriga, a briga dos animais com os homens. Dos homens com os homens, e dos animais com os animais, e dos animais com os homens. Porque ele vai fazer aliança com os animais, aliança com os homens, e aí os animais não vão fazer guerra mais contra os animais e nem contra os homens. E os homens não se guerrearão mais contra os homens e nem contra os animais. É o que está escrito aqui a partir do verso 18. E Deus fala de um casamento. Então, não aconteceu isso no passado. Por causa não somente da desobediência do povo, mas porque Deus queria salvar muitas outras pessoas que iriam nascer em suas gerações e ainda tinha que ter a promessa do filho. Então ficou de parábola, ficou de figura. Entendeu? Deus deixou testemunhos. Aí então a gente pode ir lá em Êxodo. Em Êxodo 14. E por que eu escolhi Êxodo 14? Porque em Êxodo 14 vai ter um cântico. A partir do verso 27, né? O povo acabou de passar pelo mar e aí vai ter um cântico de agradecimento e aí nesse cântico vai ter testemunhos.
Porque Deus tirou o povo da terra do Egito, passou pelo mar, para conduzir eles a caminho de 3 dias, para eles irem no deserto celebrar a festa. E aí Deus deixou os testemunhos dentro do cântico do povo de Israel, Deus deixou um grande testemunho. A partir do verso 27 diz, eu vou ler rápido esses textos, tá? Porque nós vamos focar mesmo em Êxodo 15. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, tomou a sua força. Os egípcios fugiram. Foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no mar. Verso 28. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Verso 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Verso 30. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder com que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aí vem o cântico. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavaleiro e o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Isso daqui, irmãos, é um cântico. E esse cântico aqui é tão importante que ele vai aparecer lá em Apocalipse 15, aonde tem 7 anjos vestidos com as roupas bem semelhantes às roupas do Senhor, em Apocalipse 1, com linho fino, puro, resplandecente, com cinturão de peito pelo ombro. É como se fossem 7 sacerdotes. E eles estarão preparados para derramarem a ira de Deus sobre a terra. E aí lá eles estão cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E o que eles estão cantando lá, uma porção do que eles estão cantando se encontra aqui. Outra porção se encontra em Deuteronômio 31, que é o cântico do Cordeiro. Aqui é Moisés e os filhos de Israel cantando. Em Deuteronômio 31 é o cântico do próprio Cordeiro, do Filho de Deus. E aí dentro de Apocalipse 15 vai ter a junção desses 2 cânticos, o de Moisés aqui e o do Cordeiro, e vai ter mais uma junção de várias porções, de vários textos específicos que Deus escolheu a dedo na lei, nos profetas e nos salmos para formar uma mensagem que está oculta, mas revelada. E é maravilhoso quando você consegue contemplar isso. Eu já tenho um estudo preparado para isso, não gravado, mas preparado. E aí eu quis contextualizar tudo isso para dar mais valor ao cântico. Nós lemos os versos 1 e o 2. Pode ver aqui, ó, tem uma referência aqui, e essa referência aponta. Eu já vi lá que aponta. Tá vendo? Aqui, ó. Ela aponta para o final. O verso 15, o Êxodo 15, verso 1, aponta para Apocalipse 15, verso 3. Aonde está acontecendo o cântico? Não é verdade? Então a gente lê aqui os versos 11 e 12 agora. Aqui tudo faz parte do cântico, viu, irmãos? Onde eu estou apontando para vocês. Só que eu não vi coisas proféticas aqui. Eles estão cantando porque realmente cantaram no passado. Só que algumas coisas, algumas frases aqui do cântico, vocês vão ver que não se cumpriu na vida deles. E o Espírito Santo usou eles para profetizarem a nosso respeito. Verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Eu frisei essa parte aqui porque essa parte irá nos levar para Apocalipse 12. Mas antes de ir para lá, é melhor continuar lendo. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Outra parte importante aqui, a habitação da tua santidade.
Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom, olha que ponto importante, Edom, não somente no passado, mas no futuro. Os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Não pense que o verso 15 é coisa só do passado, irmãos. Tem várias profecias que mostram Edom, Moabe, pessoas de Canaã, no futuro, batalhando contra o Senhor. Verso 16. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo. Frisei aqui também, até que passe o teu povo. Vamos ver se é só no passado isso. Ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Os versos 17 e 18 são os mais importantes do cântico, e esses são os versos que servem para converter o cântico que é histórico em algo profético. Esses são os versos que servem como conversores. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Olha o texto. Que as tuas mãos estabeleceram. E no verso 18 diz: o Senhor reinará por todo sempre. O Senhor não começou a reinar naquele tempo, mas vai começar a reinar no toque da última trombeta, que está em Apocalipse, e vai começar a reinar no nosso tempo. O Senhor não está reinando. Quem diz que o reino está acontecendo agora, 1000 anos espiritualoides, e que Jesus está reinando nesse mundo do jeito que está, na verdade eu não sei se está dormindo ou se já está morto, porque é uma mensagem muito desviada da realidade bíblica. Já sabem que é o povo que perverte, né? O povo idealista, é o povo calvinista. Então é o povo que vai bloqueando. O ofício deles é bloquear a mente das pessoas. E olha o verso 17. Tu o introduzirás, futuro, e o plantarás, futuro, no monte da tua herança, no lugar, Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. As mãos de Deus não estabeleceu o tabernáculo que Moisés e os filhos de Israel edificaram. Deus mostrou um modelo para Moisés e falou para Moisés várias vezes: faça conforme tudo como foi te mostrado no monte. É um modelo. Assim foi com Salomão. A mesma coisa. Deus tem um santuário nos céus, Deus tem um trono nos céus. Só que aqui tem uma dupla referência, uma dupla profecia, porque Deus também tem a intenção de habitar no homem. O homem se torna o santuário de Deus. E o homem foi as mãos do Senhor que fez. Entendeu? Com uma dupla referência, Deus habita nos céus, mas em Isaías Deus fala: também habito com o contrito de coração, com os humildes, através do Espírito Santo que é enviado sobre nós. Nós nos tornamos o santuário dele. Só que ele tem um santuário no céu também. Entendeu? Ele vai cruzar essas coisas, ele vai nos introduzir nesse santuário que as mãos dele estabeleceu. O povo passou pelo mar e eles foram parar em um santuário terrestre. Não só por causa da desobediência deles, mas por causa também do tempo. Não tinha se desenrolado as profecias, Deus iria cumprir essas promessas através do Filho e tinha muitas pessoas para salvar. Então o povo está cantando isso, mas eles estão cantando não a respeito deles mesmos, mas a respeito de um outro povo. E tem vários textos que poderia colocar aqui para a mensagem ficar mais forte, porque em Isaías 63 diz que esse povo tinha recebido o Espírito Santo do Senhor. Porque sem o Espírito Santo eles não poderiam cantar algo assim. Entendeu? Então, o que nós vimos aqui? Os versos 17 e os versos 18, né? No mapa, está aqui. Os versos 17 e 18 nos levam para o estabelecimento do milênio. Foram o destaque, né? Eu separei aqui o verso 18, porque é o verso 18 que nos faz entender o milênio.
Mas o 17 também, né? Porque no verso 18 diz, o Senhor reinará para todo sempre. Aí, irmãos, nós vamos ver também que o verso 12, agora nós vamos voltar aqui no verso 12, aonde diz: a terra abre a boca e traga os egípcios. Então, no verso 12, vai nos levar para Apocalipse 12, do 13 ao 17. Há mais um paralelo. É isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o verso 12 de novo, para recuperar a ideia. Estendeste a destra e a terra os tragou. Por que que isso é um paralelo com o futuro? Porque Faraó, ele mandou um exército pegar Israel. E aí você sabe o que aconteceu. Aqui diz, a terra os tragou, mas na verdade, a terra abrindo a boca, o mar, as águas ficaram à direita e à esquerda, e aí quando o povo passou, depois que o povo de Israel passou, a terra tragou eles. É como se a terra tivesse aberto a boca e tragado eles. E isso está acontecendo de novo. Ainda mais quando a gente passa pelos profetas. Antes de chegar em Apocalipse, passa pelos profetas, a gente iria ver em Isaías 8. Eu vou deixar essas referências para vocês no comentário, tá? No comentário fixo. Eu não peguei as referências aqui. Em Isaías 8, vocês vão ver que Deus, quando fala de rio, em alguns dos textos ele vai falar que é exército. Rios são exércitos. Muitas águas, povos, línguas e nações. Está tudo em Isaías isso. E Faraó é chamado de dragão em Ezequiel 31. Apenas citei as referências. Eu vou colocar para vocês no comentário fixo. Tá bom? É que eu não tenho como anotar aqui agora, estou com medo de esquecer. Mas se eu esquecer, vocês me lembram. Ok, mas a gente está vendo no cântico que o cântico está falando do futuro. E como o cântico está falando do futuro, iria vir Apocalipse para nos confirmar isso. Então vamos lá em Apocalipse 12, a partir dos versos 13, né, que eu escolhi para a gente ler. Diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Só o verso 14 está nos levando para vários lugares. As duas asas da grande águia, o que vocês acham que seria isso? Não tem como explicar aqui agora, mas eu já expliquei em vídeos. As duas asas da grande águia. Para que voasse ao deserto. Deus já criou paralelo com Êxodo. É um deserto literal, não tem nada de espiritual. Pré-tribulacionistas que estão dormindo e que não se importam com o que há de acontecer dentro da última semana, fingem se importar. Fingem, mas não se importam, porque na ideia deles, eles já vão estar no céu, celebrando as bodas enquanto há velório na terra. Né? Um casamento enquanto os irmãos estão em velório na terra. Essa é a ideia deles. Aí eles não se importam com isso, então tanto faz ser um deserto literal, espiritual, o que importa é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro. Essa é a ideia dessas pessoas que dormem, que não podem ser proveito nenhum para a igreja hoje. Porque nós temos que entender essas profecias, porque essas profecias ajudarão o povo a se localizar, a se locomover nos tempos difíceis. É através das profecias, irmãos. E aqui diz: a mulher é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Já levou para Daniel 7 e para Daniel 12. Fora da vista da serpente. Há motivos para que a mulher fique fora da vista da serpente. E o texto também nos ajuda a entender o que seria a vista da serpente. Então tem tudo isso aqui no verso 14. Aí o verso 15 diz: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O rio são exércitos. O dragão é o próprio diabo, que foi precipitado à terra. No passado, o diabo que não havia sido precipitado na terra, mas que manipulava, seduzia os homens através do segundo céu, ele usava Faraó, porque Faraó é chamado de dragão do mar. Entendeu?
Em Êxodo 12, um pouquinho antes, vocês vão ver que o diabo é o sedutor do mundo inteiro. Então, ele foi precipitado para a terra e aí começou com grande ira, querer pegar o povo. Aí diz, a terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca, igual no passado. E a palavra engoliu aqui, ela pode ser também a palavra tragou. Dependendo da Bíblia que você estiver lendo, você vai encontrar essa palavra aqui, ó. Tragar. Engolir, tragar. Então a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Por que o dragão se irou? Porque ele tentou catar aqueles que estavam fugindo para o deserto e não conseguiu. Mas ele viu que nem todos foram para o deserto. Ele sabe que tem testemunhas do Senhor em Jerusalém. Então ele foi lá para fazer guerra contra os santos e venceu. É a ideia que o Senhor vai começar a desdobrar em Apocalipse 13. Nem todos vão morrer. Nem todos vão serem protegidos no deserto. Essa é uma dupla realidade para o nosso tempo, que a linha pré faz de tudo para esconder dos teus olhos, para que você não entenda profecias. Todo pastor que prega arrebatamento pré-tribulacionista, ele é um pastor que bloqueia a tua mente para profecias. Todos. Não escapa um. Então, vimos o paralelo. Entendeu quais foram os paralelos? A terra abriu a boca, tragou o rio, assim como aconteceu no passado. Só que no passado, ainda que Deus tenha feito isso, tenha feito a terra abrir a boca e tragar os egípcios, eles foram introduzidos em um tabernáculo terrestre, com uma aliança terrena, era a primeira, mas no futuro esse povo será introduzido em um tabernáculo celeste para uma aliança eterna, com realidades espirituais que irão projetar na terra realidades literais e que vão ser eternas. Essa é a diferença. Então, coisas que vão acontecer no futuro estão representadas lá no passado. Para você querer conhecer de maneira mais exata o nosso futuro, precisa-se de profecias lá do passado. Entendeu? E aí, a gente iria no mapa agora. A gente viu essa parte aqui, né? A gente viu essa parte. E agora a gente pode ir para a parte número 10, que seria essa daqui. Êxodo 19, versos 1 ao 6, 10 ao 11, do 14 ao 16. E aí nós vamos encontrar com essas palavras aqui. Casamento ao terceiro dia, 50 dias depois da saída da terra do Egito e parábolas e figuras para o nosso tempo. Então é necessário a gente ver essa parte aqui também. Vamos ler aqui então Êxodo 19, verso 1, diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhes disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios e como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Lembra de Apocalipse 12? As mesmas expressões. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, coloquei os dois de verde, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. No contexto aqui, Deus fala: se ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, aí vocês vão ser um reino de sacerdotes. Qual é a voz de Deus? Deus iria propor para eles 3 dias
para eles se prepararem, lavarem as suas vestes, e no terceiro dia Deus iria descer e falar a sua aliança com a sua própria voz. Não era Moisés que iria falar. E isso o povo tinha que ouvir e guardar no coração, o que não aconteceu. Foi parar em tábuas de pedra. Por isso, vieram os acréscimos da lei, como expiação dos pecados, por exemplo. E essa seria a aliança do Senhor, que seria guardada só no Novo Testamento, quando o Senhor enviasse o seu Filho e ele morresse pelos nossos pecados, ressuscitasse para a nossa justificação e depois de ter ascendido aos céus, enviasse o Espírito Santo para o Espírito Santo escrever no nosso coração, na nossa mente, a aliança do Senhor, os 10 mandamentos. Entende? E aí nós seríamos um reino de sacerdotes. Por isso que esses textos aparecem ali em Pedro. Não vou buscar essas referências agora, porque senão o vídeo vai ficar grande, eu não vou conseguir fechar o vídeo tão cedo. E aí no verso 10 e 11 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Aqui a palavra-chave, terceiro dia. Fala da morte de Cristo, quer dizer, da sua ressurreição, mas também fala de milênios, de 2 dias depois, de 2 milênios depois da sua ressurreição, que seria o 7º milênio. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá à vinda de Cristo no futuro, sobre o Monte Sinai, aí verso 11, né, para o verso 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Você acha que Deus estava preocupado somente com vestes sujas? Ou Ele está preocupado com as nossas obras? Pode ver que a esposa ela tem vestes brancas, que são as obras dos santos. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse. Verso 15. E disse ao povo, estais prontos ao terceiro dia. Quantas vezes Deus fala de terceiro dia, né? E não vos chegueis à mulher, que através dos profetas Deus iria revelar muito bem o que Deus estaria falando para nós hoje. E ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, coisas que estão acontecendo em Apocalipse, e uma expressa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. Quer mais do que isso, irmãos? Olha a mensagem do arrebatamento aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos, de uma extremidade da terra até as extremidades do céu. Continuando o texto. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Voltando no mapa, nós lemos aqui Êxodo 19, do 1 ao 6, versos 10 e 11, e do 14 ao 16. E aqui tem também casamento ao terceiro dia, 50 dias depois da saída da terra do Egito, parábolas e figuras para o nosso tempo. Aqui a gente conclui o estudo. Agora não vai ter mais leitura, vai ter só a minha fala para concluir o estudo. Irmãos, casamento ao terceiro dia. Deus frisou várias vezes para o povo lavar suas vestes e estarem prontos para o terceiro dia. Ocorreu no passado, literalmente. Mas o Senhor iria saber. O Senhor sabia que nós iríamos saber das profecias. Nós iríamos olhar para o plano da criação de 7 milênios e iríamos compreender que o Senhor iria vir no 4º milênio, iria morrer e ressuscitar, e aí iriam ficar 2 dias, ou seja, 2 milênios, para ele trabalhar na igreja. E ao terceiro dia, que seria o 3º milênio, iria bater com o 7º dia, que é o descanso do Senhor. Tem vários textos que nós podemos ver isso. Para vocês que não entendem, eu posso refazer um estudo com acréscimos que eu nunca falei no canal. Eu tenho esses acréscimos que eu nunca falei no canal para expor essa ideia. Tá bom? Paulo sabia disso. Por isso que ele jamais pregaria o arrebatamento iminente na época dele. E aí Deus estava fazendo uma parábola para o futuro, através desse terceiro dia. O terceiro dia ia bater com o 7º milênio, quando o Senhor iria descer do céu com um grande clangor de trombeta, como Jesus está falando em Mateus 24.
e iria ter o arrebatamento da igreja. A igreja ia estar com as suas vestes limpas e elas não iriam estar contaminadas com mulheres. Deus falou, não vos acheguei às mulheres. Na época era assim, para não ter relação sexual, para não se contaminar e todos estarem santificados, purificados com vestes limpas e ansiosos para ver o Senhor descer do céu e ouvir a sua aliança. Na nossa realidade, nós temos que nos limpar dessas coisas imundas que nós temos na nossa carne. As vestes da igreja, lá em Apocalipse 19, são as obras justas dos santos, as obras santas, que foi o Senhor que introduziu em nós, para nós nos encontrarmos com Ele ao terceiro dia, através de um grande clangor de trombetas. E aí vai se cumprir o que nós estamos lendo em Apocalipse 19. Vou frisar aqui o mapa de novo, né? O que nós estamos lendo aqui em Êxodo 19, vai se cumprir o cântico de Êxodo 14 e o que foi dito lá em Oséias 14, do 15 ao 23. Nós vamos ser levados para o deserto e lá Deus vai nos dar as nossas vinhas e o Vale de Acor, porta de esperança. Lá nós vamos ouvir a voz do Senhor no nosso coração e é de lá que nós iremos ser arrebatados vivos até o Senhor. Porque ninguém vai conseguir viver nesse sistema aqui. Com marca da besta, para você ser monitorado, já somos monitorados. Vai ser muito mais ainda. Vai chegar um dia em que países como o Brasil serão semelhantes a países como a China. Acabou a liberdade na China. A China já está entregue para o diabo, totalmente. No Brasil ainda há santos, ainda tem uma igreja. Onde tem igreja vai ter falsos profetas também. Na China também tem gente que acredita no Senhor, mas lá o evangelho é mais proibido. Lá o sistema é todo monitorado. Como que eu poderia agora estar na China condenando o sistema? Porque esse sistema todo é um sistema da besta. Por isso que a mulher tem que fugir para o deserto, longe da vista da serpente. Eu já expliquei isso em outros vídeos, eu só estou agora recapitulando, dando dicas para vocês. Entendeu? E os 50 dias que eu coloquei aqui? 50 dias depois da saída da terra do Egito. Vocês podem ver que lá em Êxodo 19, só mostrar para vocês, né? Êxodo 19 diz assim, no terceiro mês da saída dos filhos da terra, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Olha só, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês. Eles saíram no mês 1, o que Deus considerou para eles mês 1, dia 14, não foi? E diz que no terceiro mês, no primeiro dia do mês, eles chegaram lá. Se você fizer as contas, vai dar 47 dias. E quando chega aqui, Deus fala, preparai para o terceiro dia. 47, 48, 49 e 50. No dia 50, estaria acontecendo um casamento que não seria o verdadeiro, mas seria uma tipologia para o futuro. É claro que Deus se casou com o povo, de verdade. Em Jeremias 31, Deus fala, eles anularam a minha aliança, embora eu os haver desposado, diz o Senhor. Houve um casamento. Só que o casamento que iria trazer o cumprimento de todas as promessas do Senhor seria o casamento que vai acontecer no futuro, que é profetizado por vários profetas e que foi profetizado por Oséias também. Então o dia 50 aponta para o ano jubileu. Entendeu, irmãos? Aí tem trombetas, tem clangor de trombetas. Terceiro dia, olha quantas peças nós temos aqui dentro de Êxodo 19. Então, tudo isso faz parte da escatologia de Oséias. Entendeu? Então, esse foi o segundo estudo. Concluí o segundo estudo. E aí, vocês podem compartilhar esse estudo. Eu queria que vocês compartilhassem nos grupos do WhatsApp. Muitas pessoas não compartilham no Face porque não tem Face. Outras têm, mas não compartilham porque tem vergonha. Ou seja, o que ela fala, o que ela compartilha lá não vai bater com um compartilhamento de um estudo agora. Então, compartilhem pelo menos nos grupos do WhatsApp
Tá bom? Queria que vocês se inscrevessem no canal, verificassem a inscrição, ajudassem no joinha e comentassem para que essa palavra alcance as pessoas. Porque não tem como uma pessoa assistir esse vídeo até o fim, ver os textos e não se maravilhar com a palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Isso nos liberta das seduções desse mundo. É muito filme, é muito seriado, é muita coisa impressionante que nos atrasam, que nos acabam nos iludindo e nos afastam das coisas verdadeiras. Filmes e seriados são ilusões. Por mais legalzinho que seja o seriado, de vez em quando eu assisto alguns. Já fui viciado, então eu entendo o perigo disso. Por mais legalzinho que seja, que você tire ali algumas ilustrações, é ilusão. A palavra de Deus é verdadeira. Ela que te alegra, que te anima, que te alimenta. Então é preciso de você assistir os vídeos, mas também é preciso de você estudar por conta própria, acrescentar. E depois o que você vai fazer com isso? Não pode edificar só a si mesmo, você tem que arrumar uma maneira de edificar os irmãos. Então você vai arrumar uma maneira de explicar, você vai arrumar uma maneira... Compartilhar também ajuda, mas não seria somente o seu trabalho compartilhar. Eu peço para compartilhar, para dar crescimento ao canal e para a palavra de Deus se espalhar. Tá bom, irmãos? O acréscimo que eu quero dar agora no final do vídeo, o acréscimo não, o aviso que eu falei, é o seguinte. Tem um irmão que ele está fazendo mapas mentais para mim. Mapas mentais são importantíssimos para eu explicar as coisas que eu quero explicar. Só que, irmãos, pelo que eu calculei aqui, pelo que eu percebi, hoje, pela graça de Deus, eu posso viver aqui no Brasil com a ajuda dos irmãos, com a contribuição dos irmãos, os que já têm me ajudado, e eu tenho aqui o tempo para estudar a palavra de Deus. Só que lá do Japão, como eu já trabalhava com mapas mentais, quando eu tinha computador, antes de acontecer todas aquelas coisas, eu já sei o tempo que se gasta com isso. Então é impossível uma pessoa fazer bons mapas mentais, gravar vídeos, editar, postar, responder comentários, ter comunhão com alguns irmãos, ainda que for pela internet, e estudar a palavra de Deus com qualidade. É impossível. Não que seria impossível, é possível, só que a atenção da pessoa fica dividida. Eu me esforço o máximo para não ficar preso aí com a internet. Muitos irmãos mandam mensagens para mim no Face e no Messenger, só que eu não posso responder, irmãos. Infelizmente, não posso. São mensagens demais. E a maioria delas são vídeos compartilhados, pessoas que querem que eu assista vídeo, pessoas que querem que eu faça um monte de coisa, e não dá para fazer. Lembra que eu falei no Japão? Ainda que eu não trabalhasse na fábrica, não poderia fazer, não daria conta. Olha a prova disso agora. Não trabalho na fábrica, estou no Brasil e não dá conta. Porque eu tenho que estudar a palavra com mais qualidade. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que ser uma pessoa, irmãos, que me esforça na oração, com jejum. Eu tenho que ser uma pessoa que ora muito mais do que eu estou orando. Acordar de manhã e ter um tempo de oração, pela palavra de Deus, pelo canal, pela vida dos irmãos, tardes e manhãs. O meu comprometimento maior tem que ser esse. E ainda eu tenho que fazer isso com jejuns. Eu já sou acostumado a fazer jejum intermitente, mas o jejum, para a palavra de Deus, ele é mais específico. E eu tenho que ler a palavra, irmãos, ler de verdade, não apenas estudar e buscar textos, ver contextos e criar mapas mentais. Eu tenho que ler toda a palavra para ver o que a gente está deixando passar, para trazer coisas novas. Então isso já ocupa todo o tempo. Então eu poderia criar mapas mentais no PowerPoint, poderia fazer tudo isso, mas sozinho, por que eu faria isso? Sozinho. Eu tenho orado para Deus, pedido para o Senhor mandar irmãos que me ajudem, entendeu? E eu sei que a criação de mapas mentais dá trabalho. Eu tinha isso no Japão. Então eu tinha pastas com desenhos específicos, aí eu tinha que pegar os melhores desenhos, recortar eles no Photoshop, transformar eles em arquivos PNG, para depois deixar tudo prontinho para que eu usasse eles no mapa mental, em mapas mentais. Eu tenho vários vídeos que eu mostro ali o gráfico, tudo do lado, enquanto eu vou falando, só que dá muito trabalho. E aí você acaba meditando pouco. Eu tenho que me esforçar na maneira de ensinar, falar da palavra de Deus com alegria, sabe, com emoção.
explicar corretamente, saber resumir o tanto correto, saber fazer vídeos grandes, saber fazer vídeos curtos, estratégicos, com bons textos, mostrando mapas mentais. Isso tanto na frente da câmera como em reuniões, como eu fazia lá no Rio de Janeiro e pretendo voltar a fazer. Então precisa de irmãos que me ajudem nisso também. E para isso também existe a oferta dos irmãos. Porque eu posso pegar uma parte dessas ofertas e pagar o irmão que faz o mapa mental para mim. Imagine, se eu conseguisse passar o que está na minha mente, o que está nos papéis aqui, através de mapas mentais, bem elaborados, não esses que eu estou fazendo com papel, que vocês estão vendo aí, mas criados no PowerPoint, com imagens, sabe? 2, 3 slides com os textos. Iria ser muito bom, irmãos. Então, se vocês conhecerem algum irmão que faça esse trabalho, eu queria entrar em contato com esse irmão, porque eu iria combinar com ele um valor também específico para eu poder pagar ele pelo trabalho, porque eu sei que gasta algumas horas, e ainda mais para motivar, para incentivar o irmão. Tem que ser uma pessoa do Senhor, né? É claro, para eu poder explicar para ela as coisas. Então eu praticamente entraria em contato com essa pessoa, mostraria no papel o que ela iria fazer, e ela iria fazer. E é fácil, um mapa mental, alguns slides, passa para mim. E aí os valores que eu poderia pagar para essa pessoa, eu conversaria diretamente com essa pessoa. Tá bom? Isso é que eu estou à procura, irmãos. Em alguns vídeos eu vou falar isso daí para os irmãos. Tá? Não, claro que eu não vou falar tudo isso daqui de novo. Eu só vou falar diretamente o ponto. Tá? Essa é a primeira vez que eu falo disso. Talvez eu faça um vídeo pequenininho só para falar isso, até encontrar uma pessoa que seja boa no trabalho. Que consiga fazer o que eu transmiti no mapa mental, aquilo que eu consegui extrair do texto. E sabe qual é o bom disso? Esses mapas mentais, eles vão ser compartilhados no Drive ou ali na comunidade. Aí a pessoa pode pegar o mapa mental, pegar o estudo, o meu estudo que já vai estar bem resumido, assistir e ela vai poder reutilizar isso de graça para a edificação da igreja. Imagine hoje se eu olhasse um canal e visse ali o mapa mental disponível para mim, para eu poder reutilizar a explicação dela, aí eu iria acrescentar sobre a explicação dela, talvez ampliar, talvez resumir, e aí eu poderia reaplicar esses estudos em casa, nos encontros em casa, ou até mesmo no salão, nas reuniões. E isso edifica muito, irmãos, ajuda muito. Então as pessoas podem fazer isso com esses papéis aqui. Só que não é a mesma coisa que um gráfico feito no PowerPoint, sabe? Com desenhos, não é a mesma coisa. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Se vocês souberem, fala aí no comentário para mim, indica a pessoa certa, que aí eu converso com essa pessoa. Eu tenho um irmão que já está fazendo isso, só que ele não tem muito tempo. Então ele vai estar fazendo para mim conforme o tempo dele. Tá bom? Acabou o vídeo aqui, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Conto aí com o like, compartilhar, verifica a inscrição. Obrigado por todos. Espero que eu tenha edificado aí a vida de vocês com esse estudo. E tem mais estudos pela frente, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Até os próximos vídeos.